Olá, pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma conversa com o Gerson. E hoje nós temos uma convidada especial aqui para participar do nosso bate-papo. A nossa convidada de hoje eu já conheço há um bom tempo. Sei que ela mora aqui em Goiânia há bastante tempo já. A gente vai saber daqui a pouco quanto tempo. E é a psicóloga Iris Schurtz. Ela que participa também da programação da 104 FM. Às terças-feiras ela participa do programa Gerson de Brito, trazendo dicas importantes para os ouvintes da Rádio 104. E hoje nos dá a alegria de estar aqui presente nos nossos estúdios. Olá, Iris, tudo bem? Tudo bem, Gerson, e com você? É um prazer recebê-la aqui, a psicóloga Iris Schurtz. É isso? Isso, Iris Schurtz. Muito bem, vamos lá. Você é goianesense, não, né? Não, eu nasci em Aracaju, Sergipe. Ninguém espera isso, todo mundo faz essa cara, né? Não, mas na verdade, assim, meu pai teve uma oportunidade de trabalho muito importante, né? Em Sergipe, então minha família toda se mudou para lá, e ficaram em torno de 7 anos e foi lá que eu nasci. Então, com mais ou menos 2 anos de idade, minha família voltou para Santa Catarina. Quando eu fui me atrapalhei aqui. Aos 6 anos, aí a minha família retorna para o Paraná, na cidade de Marechal Cândido Rondon. E aí, eu já estou aqui em Goiuerê desde 2010. Então, mas eu me considero paranaense de coração. Paranaense de coração. Isso. Algumas lembranças lá do Sergipe que você traz aí na sua vida? Nenhuma. Eu tenho alguma coisa de Santa Catarina, mas era muito pequenininha, né? Saí de lá com 6 anos, mas me considero paranaense porque minha vida inteira, né? Foi no Paraná, faculdade, o início profissional. Depois eu tive uma experiência profissional em Santa Catarina. Depois aí eu retornei em 2010 aqui para Goiuerê. Estou aqui desde então, há 15 anos, mais de 15 anos. Legal. Uhum. Vamos falar um pouco aí dessa profissão, né, que você escolheu para a sua vida, psicologia, Isso. Que você fez aqui no Paraná, fez em Maringá, é isso? Fiz em Maringá, fiz na Universidade Estadual de Maringá. Na verdade, assim, quando eu fui escolher a minha profissão, Gerson, eu sempre quis algo que eu pudesse ajudar as pessoas. E eu pensei em várias profissões, eu pensei em serviço social, eu pensei em enfermagem, né? E pensei também na psicologia. Só que serviço social era em Cascavel e, de algum modo, a cidade de Cascavel não me atraía. Né? E enfermagem não cheguei a pensar com muita seriedade, mas psicologia me atraiu muito, até porque eu tinha feito o magistério. Então, os assuntos da psicologia relacionados ao magistério e tudo me interessavam muito. Eu pensei, eu acho que eu vou tentar. E aí, quando eu fui olhar a programação da faculdade, aí eu me apaixonei, né, foi a escolha certa. Escolha certa. Quanto tempo você já se formou em psicologia? Eu me formei em 2003, então a gente já tem 22 anos aí de psicologia. 22 anos. E isso hoje dá para reconhecer que foi a escolha certa? Você falou. Foi a escolha certa. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu atuo, né, mais eu sou apaixonada. Principalmente por ver o resultado de transformação na vida das pessoas, de perceber que antes elas lidavam com alguns tipos de problemas, hoje elas estão em outro patamar, vivendo melhor, se relacionando melhor, tendo mais resultados na sua vida, não só em termos financeiros, mas em termos de relacionamento, de equilíbrio, de paz. Isso traz muita satisfação para a gente, assim, de permitir que as pessoas encontrem um caminho para viver bem. E parece-me que até a própria psicologia hoje está ocupando um espaço importante nessa mudança que o mundo está nos oferecendo atualmente, não é isso, Iris? Sim, principalmente depois da pandemia, a gente sentiu que teve uma abertura maior das pessoas nessa questão da psicologia, né? Porque antes tinha muito aquela coisa assim, não, eu não vou no psicólogo, porque isso é para quem tá louco, porque eu não estou precisando, que isso é coisa da cabeça, né? E na pandemia as pessoas perceberam a importância de cuidar da saúde mental. Não é porque tá louco, não é porque isso ou aquilo, mas peraí, como que eu posso me cuidar melhor, para eu me relacionar melhor, para eu viver melhor, para eu alcançar os meus sonhos? Porque a gente vê que muitas situações que as pessoas vivem e se frustram têm a ver com programações pessoais, com crenças limitantes. Então, na época da pandemia, facilitou muito o acesso das pessoas ao profissional do psicólogo, principalmente por ser online, que antes tinha uma restrição muito grande, né? Para você atender online, tinha uma série de regras, uma série de restrições pelo Conselho Federal de Psicologia para isso.
E que na pandemia isso afrouxou e possibilitou que muita gente acessasse isso e consumisse, inclusive, conteúdo sobre isso. E isso também tem despertado para que as pessoas conheçam mais a profissão, né? O psicólogo, qual que é o trabalho, como que ele faz, como que ele atua, porque também Exato. diversificou muito o atendimento na área de psicologia em diversas áreas, né, Iris? Muitas, muitas áreas, né? Quando eu me formei, a gente tinha 3 áreas principais: a psicologia do trabalho, a psicologia clínica, que é a área mais conhecida, e a psicologia escolar. Eu também tive formação em psicologia hospitalar, né, e da saúde. E aí, com a evolução, né, dos tempos, aí veio a psicologia social. O psicólogo se inseriu no serviço social, no CRAS, né, nos hospitais, em vários outros setores que antes o psicólogo não tinha espaço e que hoje, sim, a gente pode trazer um profissional da saúde mental para discutir algumas questões que são muito importantes. Porque onde tem gente, tem psicologia, né? E a gente precisa ter esse cuidado de como olhar para as pessoas com mais profundidade, com mais respeito, com mais clareza, para que, por exemplo, um atendimento, um serviço, um trabalho alcance o objetivo, né? A pandemia também trouxe alguns problemas, né? A questão da saúde mental e o profissional da psicologia atua diretamente nessa área, né, Iris? Sim, sim. O que a pandemia trouxe, né? Por exemplo, as pessoas precisaram ficar confinadas, né? Então, os relacionamentos, eles acabaram ficando mais próximos, né? Então, as pessoas conviveram mais. E o fato de estar confinado ali de todos os dias mudou muito os hábitos. E as pessoas começaram também a se conhecer melhor e ter que lidar com as diferenças e com os atritos. Então, isso possibilitou que as pessoas começassem a buscar, peraí, mas o que está acontecendo? Como é que é? Como é que é um jeito melhor de se relacionar? Né? Então, a pandemia ela possibilitou que as pessoas falassem mais sobre depressão, falassem mais sobre ansiedade, falassem mais sobre relacionamento, falassem mais sobre saúde mental. Peraí, eu não estou bem, né? E tem um espaço de um maior acolhimento por não estar bem. Então, tudo aquilo, toda aquela tensão que o mundo inteiro estava vivendo, que não era não só pelo perigo real da doença, mas a tensão, o perigo dessa tensão o tempo todo suscitou várias reflexões e que ampliou o espaço da psicologia. Como psicóloga, também exigiu da profissional Iris um conhecimento maior dessa área, Iris. Teve que estudar mais, está tendo que buscar mais informações também para poder atender essa necessidade dos possíveis clientes. Sim, sim. Na época, por exemplo, da pandemia, eu estava trabalhando na clínica e também na empresa. Na verdade, eu estava trabalhando só na empresa. Eu trabalhei em clínica por um bom tempo, né? E aí eu levei trabalho com a empresa ao mesmo tempo. E aí teve uma época que eu parei com o atendimento clínico para me dedicar somente ao trabalho empresa, né, na gestão de pessoas. Então, quando veio a questão da pandemia, teve todos os ajustes, por exemplo, porque muitas empresas essenciais não pararam de trabalhar. E foi o caso da empresa que eu estava trabalhando, né, que era uma indústria de alimentos e que a gente não podia parar porque afinal as pessoas precisavam comer, né? Então a gente teve que lidar com todos os cuidados na segurança da saúde das pessoas, na segurança da saúde mental, para que elas pudessem passar por esse período, né? Porque a gente pudesse passar por esse período e continuar crescendo, continuar evoluindo. Então, assim, isso é todas as situações que nós vivemos na nossa história, Gerson, todos os nossos desafios, eles nos fazem um convite para um aprendizado e para uma evolução. E se você está aberto para esse convite, você cresce e você tem mais resultados no futuro. Então, é interessante você olhar assim, peraí, a gente passou por um período de pandemia, teve um aprendizado, teve muitas modificações na maneira das pessoas se relacionarem, consumirem, usarem os espaços públicos, usarem os espaços privados, né? Só que, ao mesmo tempo, isso gerou para as pessoas assim, um outro olhar. Porque eu vejo que tem muita gente, assim, falando, principalmente empresários, que hoje é a área que eu atuo, ainda tem empresários que estão presos ao que foi vivido na pandemia. E, na verdade, não. A gente precisa entender que passou aquela fase, trouxe os aprendizados, e agora a gente precisa colher isso, levar isso para um novo patamar, para um novo caminhar. A Iris está trabalhando na psicologia empresarial. É esse o termo que se usa realmente?
Olha, nem sei se tem esse termo, nunca parei para pensar nisso. Né? Existe a psicologia organizacional, que é a inserção do psicólogo dentro das empresas, e as pessoas pensam, é para fazer terapia com as pessoas na empresa. Não. O papel de um psicólogo dentro de uma empresa, ele vem para ajudar nas relações que tem entre as equipes, as pessoas, ajudar elas a se desenvolver, trabalha a liderança, trabalha os relacionamentos dentro da empresa e promove um clima que a gente diz organizacional, um clima de trabalho em que as pessoas se sintam bem, que as pessoas possam usar melhor da sua capacidade criativa, produtiva, que as pessoas se sintam bem no trabalho. Então, esse é o papel do psicólogo organizacional. O meu trabalho hoje já é um pouquinho diferente, mas é parecido. Então, tá certo. E por que você escolheu isso, então, Iris? Olha, falar assim, toda a minha história dentro da psicologia, eu passei por várias áreas. Quando eu me formei, né, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização e estágio em psicologia hospitalar. Então, eu trabalhei um tempo no Hospital Pequeno Príncipe, lá em Curitiba. E aí, eu tive a oportunidade de ver que aquele espaço lá não era para mim. Né? Tive essa experiência, eu gostava muito, mas eu percebi que o ambiente hospitalar eu não me adaptei. E aí, depois, eu tive uma oportunidade de trabalho em Santa Catarina para atuar na assistência social. Ainda não tinha o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, estava iniciando. Então, eu fazia um trabalho de desenvolvimento com pessoas que precisavam do apoio da assistência social, mas, ao mesmo tempo, trazendo a questão do desenvolvimento e saúde mental. Também trabalhei um pouco na área da educação. E aí, depois, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar no CRAS, como psicóloga, né, na assistência social, desenvolvendo as ações junto às comunidades. E depois eu vim para Goiuerê, tive a oportunidade de voltar para cá e continuei. Sempre atuei na clínica, né, durante todo esse tempo. E aí, quando eu vim para Goiuerê, eu continuei na clínica e comecei a trabalhar na empresa, né? E esse trabalho na empresa me possibilitou um crescimento muito, muito grande na parte de desenvolvimento de liderança, de gestão de pessoas, né? De ver como é que as pessoas lidam com o trabalho, como que as pessoas se desenvolvem. E é uma área que eu sempre fui apaixonada. Né? Tanto que chegou um momento que o meu trabalho dentro da empresa, né, tomou uma proporção tal que eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuava com a clínica, ou eu ficava com a empresa. Como a empresa era da família, né, então eu optei por desenvolver as pessoas da empresa da família. E assim eu fiquei por um bom tempo. E aí chegou um determinado momento que eu comecei a sentir falta do atendimento clínico, né? Que eu senti, foi pós-pandemia, eu tive uma situação pessoal que eu busquei outros recursos também na área da psicologia para mim, enquanto pessoa. Né? Então, eu tive uns desafios pessoais, eu busquei outras linhas de trabalho dentro da psicologia do desenvolvimento humano. Me apaixonei pelas constelações familiares, me apaixonei pela análise sistêmica, né, das relações, e aí eu me aprofundei nisso, porque fez muito bem para a minha vida pessoal. E isso também despertou esse desejo de voltar ao atendimento clínico, né? Então, eu retomei o atendimento clínico e chegou um momento que eu precisei de novo tomar uma decisão, né? Ou a clínica ou a empresa. E aí, esse chamado do coração falou, não, eu agora vou encerrar meu trabalho junto com a empresa e continuei com a clínica. O que aconteceu? Eu senti falta do que eu fazia na empresa, que era o desenvolver pessoas. Então, eu tinha mais de 15 anos de trabalho com gestão de pessoas, gestão e desenvolvimento de pessoas e líderes, e tinha mais de 20 anos com a parte de desenvolvimento clínico. Eu pensei, peraí, vamos juntar as duas coisas? Vamos juntar as duas coisas, exatamente. E foi aí que eu desenvolvi a minha própria metodologia de trabalho, voltado, sim, para empresários, para ajudar a identificar quais são as questões que o empresário vive e lida, que impede ele de ter o resultado na equipe, que impede ele de ter uma liderança legal, que impede de ele ter um equilíbrio na vida pessoal e no trabalho. Então, a gente faz esse trabalho, assim, de olhar mais a fundo e ajudar esse empresário a viver bem, viver melhor, porque se o empresário está bem, a empresa está bem e certo. todo mundo fica bem. E quem são os empresários que procuram a Iris? Você tem um perfil já desses seus clientes, vamos dizer assim? Olha, são pequenos e médios empresários, né? Então, eles têm a partir de 5, né? Já tem de empresários menores, com 2, 3, já tem de mês também, inclusive, né? Então, empresários que estão, que querem crescer, que querem evoluir, né? Mas que percebem que tem alguns pontos que não estão conseguindo
que não estão conseguindo alcançar, né? Que não estão enxergando por aí. Tem um ponto aqui que eu não tô indo além e eu preciso ver o que está acontecendo. Então, geralmente, são empresários que já têm um bom resultado nas suas empresas, mas querem ir além, né? E que estão buscando essa evolução. Ô Iris, o empresário, de uma certa forma, ele tem uma resistência em pedir ajuda. Como é que faz para conquistar esse cliente para o trabalho que a Iris presta? Olha só, Gerson, todo mundo tem problema, não tem? Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. O empresário também tem muito problema. E tem uma questão que o empresário tem, é que, assim, é uma jornada solitária. Por quê? Muitas vezes não tem com quem conversar sobre o que está acontecendo. Porque não vai conversar com o gerente, não vai conversar com o funcionário, porque, de algum modo, tem aquela, poxa, eu posso perder minha autoridade, olha como o meu funcionário vai ver, como é que eu estou. Às vezes vai conversar com um amigo que não passa pela mesma realidade. Se o amigo não é empresário, se não está no meio empresarial, ele vai ter dificuldade, né? Ou, às vezes, o familiar vai ter dificuldade de entender quais são as preocupações, as demandas. E quem olha de fora sempre, é muito fácil. Quem olha de fora acha que a vida do empresário é um glamour. Chega a hora que quer, vai embora a hora que quer. Mas, na verdade, é um peso muito grande, né? E aí, tem essa situação. Às vezes, tem essa angústia de poder compartilhar. E também, falando dos problemas, né? Eu entendo, Gerson, que os problemas que o empresário vive são sintomas, né? Então, tudo que parece que é um problema, na verdade, a gente precisa olhar a causa. Então, eu mostro para os empresários, espera aí, olha, você está passando por essa situação, isso, ok, vamos olhar um pouco mais a fundo, ver a causa, porque eu tenho certeza que você já fez tudo o que estava a seu alcance para resolver. E parece que nada dá certo. Então, a gente precisa olhar um pouco mais abaixo para ver o que está acontecendo e trabalhar o problema na raiz. Eu vejo assim que muitos empresários não têm a coragem de se abrir para apontar o problema. Eu sinto que realmente tem alguma coisa que não está dando certo. Mas não tem a coragem de falar isso, Iris. Tô certo? Tá certo. O que acontece? Às vezes é aquela questão, o terceirizar, né? É difícil achar equipe, é difícil ter gente para trabalhar, é difícil de lidar com pessoas, é porque o mercado, é porque o governo, é porque isso e aquilo. E se a gente parar para analisar, Gerson, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, a gente está acostumado. Enquanto a gente terceiriza isso, diz que o problema está fora, a gente não tem o que fazer. Agora, os empresários que eles têm resultado são aqueles que se responsabilizam e falam assim, olha, eu estou com esse desafio, eu preciso fazer alguma coisa. Mesmo que eu acho que o problema é fora, eu entendo que está na minha mão fazer algo para mudar isso. Talvez eu não sei como fazer isso. E aí o empresário que é consciente, que evolui, que quer ir além, ele entende essa responsabilidade e ele busca. Por mais que muitas vezes não admita fora, ele busca de alguma maneira o que pode ser feito. Tá? Às vezes não é fácil enxergar. Peraí, mas o que está acontecendo? Né? Às vezes não é confortável enxergar uma causa, não é confortável ver, poxa, eu estou falhando nisso, eu não estou fazendo o treinamento correto, eu não estou acompanhando. Acontece. Né? Mas quando eu vejo, por exemplo, eu participo de muitos eventos empresariais, lá o pessoal abre o coração. E outro dia teve uma empresária que me chamou muita atenção. Ela disse assim, olha, eu não consigo chamar a atenção de funcionário. Eu me sinto mal, eu fico culpada, eu tremo na base, eu não chamo atenção e as coisas acontecem errado, eu fico com raiva, mas eu não faço nada. Mas não é fácil o empresário chegar a esse ponto de falar, né? Não, que tem uma resistência muito grande, né, Iris? Sim, porque chega um nível de muita angústia para a pessoa chegar nesse momento de falar. E o que eu percebo, né? Que tem muitos consultores, e que foi o que eu observei nesse evento que eu estava, que falam assim, não, então você tem que fazer isso, porque você tem que fazer isso, aquilo, e você precisa traz uma metodologia para a pessoa, né? A questão é que é o seguinte, aí eu vou trazer uma coisa que acontecia comigo lá no hospital, quando eu me formei lá em 2003, né? Eu estava no hospital, eu já tinha feito toda a formação. Eu sabia o que eu devia fazer, como eu deveria fazer, qual maneira que eu deveria intervir. O que acontecia? O Hospital Pequeno Príncipe tem vários andares, e o andar que a gente ficava reunido na sala de psicologia era no térreo, e o andar que eu atuava, acho que era no 5º andar, se eu não me engano. Né? O que acontecia? Minha supervisora falava assim, vai lá atender.
Eu lá subia. Quando eu chegava no bendito quinto andar, eu tremia, eu amolecia, eu ia lá falar com as crianças e tudo, e eu travava. Eu ficava, até lembrando, tá me dando ruim. Eu ficava, dava um branco, e eu não conseguia. E eu falava assim, gente, não é possível. Eu sei o que fazer, eu sei como fazer, e o que acontece comigo que eu não consigo? Muito tempo depois eu fui entender que isso era um bloqueio, era uma programação mental que eu carregava que me impedia de fazer aquilo que eu sabia fazer. Isso acontece com empresários, seja na hora, por exemplo, de chamar atenção, seja na hora de conduzir, seja na hora de tomar uma decisão, seja tudo aquilo que ele vive, né? Todos nós carregamos essas programações mentais. Essas programações, em grande parte, nos levam ao crescimento e evolução, tá? Mas algumas nos travam, nos limitam. E é nessa situação que eu olho com mais profundidade. Então, por exemplo, se você diz para uma pessoa que tem uma programação mental que trava, né, que não consegue falar, chamar a atenção de alguém porque se sente mal e culpado. Se você vai trazer uma metodologia, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo, vai chegar na hora, ela vai saber que tem que fazer, mas não vai conseguir, porque precisa trabalhar aqui dentro. E aí, nessa metodologia que eu desenvolvi, a gente trabalha esse interno, esse aqui dentro. Eu consigo identificar de onde vem isso, por que isso acontece. A gente faz a virada da chave e a pessoa, de repente, se sente livre. Ela se sente empoderada, mas não é aquele empoderado assim, eu sou empoderado, né, de estufar o peito, mas aquela segurança dentro de si para fazer o que precisa ser feito. E aí, sim, depois disso... Aí eu passo para ela todas as técnicas de gestão de pessoas. Então, já deixa eu perguntar para você, como é que é equilibrar a produtividade do empresário, que tanto ele quer, com o bem-estar? Olha, tem que ter equipe. Tem que ter equipe. Você tem que ter equipe. Claro que se você está começando com a sua empresa, se sua empresa é uma empresa jovem, né? A gente entende que você vai precisar ter noites sem dormir, finais de semana sem poder descansar. Vai ter um desequilíbrio porque você está investindo. Igual uma criança pequena, né? Você tem um bebezinho em casa, esse bebezinho ele vai requerer muito mais cuidados do que, por exemplo, uma criança de 10 anos. Claro que uma criança de 10 anos você tem que estar atento, vendo o que ela está fazendo, mas você não precisa ficar o tempo todo sem tirar o olho, vamos dizer assim, né? A mesma coisa com uma empresa, né? Então, se sua empresa está começando, está no início, sim, você vai precisar colocar um gás, vai ter desequilíbrio entre tua vida pessoal e profissional. Mas chega um momento que tua empresa ela precisa o quê? Crescer, e ela vai chegar um momento que vai ter maturidade e você vai acabar colocando pessoas para trabalhar, para te ajudar. Você não vai mais estar sozinho. E aí, se você sabe como fazer o gerenciamento dessas pessoas, motivar elas, envolver elas, chamar a responsabilidade, liderar, você começa a desenvolver essas responsabilidades para estas pessoas. E aí, sim, você começa a conseguir se afastar para quê? Para sair do operacional e olhar para a estratégia da tua empresa. E aí, sim, você consegue ter mais tempo para equilibrar a tua vida pessoal e a tua vida profissional. Só que para isso, sem a equipe. Porque se você faz o que vários, né? Eles têm uma equipe, mas ele fala, não, mas eu que faço de consegue confiar e não consegue delegar e tem dificuldade para treinar. Chega na hora, a pessoa começa a fazer, aí ela fala assim, não, você não está fazendo direito, peraí, deixa eu te ensinar. E no final a pessoa pega e faz. E o funcionário fica lá olhando, né? E você está fazendo o que você paga para o teu funcionário fazer. E aí você tira a oportunidade de, peraí, de deixar aquela pessoa crescer e você sair e ficar mais aliviado. Deixa eu perguntar aí, interrompendo já, Sim. né? Que técnica você usa para diminuir essa ansiedade que o empresário tem no momento de decidir? Inclusive decidir, falar, não, se faz assim, passar a responsabilidade. Gerson, assim, a gente tem várias técnicas. Quando eu trabalho individualmente com o empresário, primeiro eu vejo qual é a situação específica que ele traz, qual é a história que ele tem e qual é o jeito, vamos dizer assim, que ele tem de ser na vida.
com ele mesmo, com a família e na empresa. Eu faço um diagnóstico personalizado. Então, dentro desse diagnóstico, eu verifico qual é a causa da ansiedade da pessoa. Porque a causa da ansiedade, por exemplo, minha, vai ser diferente da sua, vai ser diferente de quem está nos assistindo. Então, cada pessoa ela é única. Claro que existem maneiras, né? Existem ferramentas que você pode colocar em prática a nível coletivo. Né, de você, por exemplo, ter um bom planejamento, você desenvolver habilidades de liderança, então fazer curso de liderança, colocar em prática, né, isso faz toda a diferença. Então, você ter conhecimento te dá ferramentas, né? Só que quando você percebe que tem uma questão que te impede, que te trava, ali você precisa procurar uma ajuda específica. O autoconhecimento é importantíssimo para tomar decisão. Para tomar decisão, para liderar, para dirigir a empresa, para todas as coisas. Quanto mais você se conhece, mais você sabe como que são os mecanismos que atuam dentro de você. Então, primeiro, você consegue administrar melhor as suas emoções, né? Já sempre falo assim, a gente não controla a emoção. A gente administra as nossas emoções. E a gente só consegue administrar aquilo que você conhece. Se você conhece os números da sua empresa, você consegue administrar. Agora, se você não sabe se os números da sua empresa está no vermelho, está no azul, está crescendo, você não consegue tomar boas decisões. Da mesma maneira que é o autoconhecimento. Se você consegue saber, peraí, o que me dá gatilho? O que mexe comigo? Por que eu sou assim? Você consegue administrar as suas emoções, consegue ter, às vezes, dar aquela respirada, falando, não, peraí, não é o momento de eu conversar isso agora, deixa eu pensar um pouco sobre isso, e você não é tomado, por exemplo, por uma emoção de tristeza, de medo, de raiva, ou qualquer outra coisa que seja, que impede que você tenha uma decisão um pouco mais clara, mais assertiva, ou mesmo racional. Certamente o pessoal está nos acompanhando, esse é o nosso bate-papo aqui, e também se perguntando, olha, eu estou mais ou menos nesse caminho aí que a Iris está falando. Qual que é o sinal de esgotamento realmente do empresário para buscar essa ajuda? Quais são os sinais que a gente pode apontar e falar, olha, é hora que você precisa de uma ajuda de um psicólogo? Olha, primeiro você precisa identificar 2 tipos de sinais. Os sinais na tua empresa e os teus sinais pessoais. Sinais na empresa. Briga dentro da equipe, fofoca, um clima ruim, que as pessoas vão trabalhar, elas vão de mau humor, que elas chegam na sexta-feira, chegam na segunda-feira morrendo e reclamando, chegam na sexta-feira já dizendo graças a Deus é sexta-feira, ai que bom, contando os feriados, isso é coisa mais Contando normal. Os feriados, né? Contando os feriados que vai ter no ano. Quando você tem muitas faltas, pessoa falta, tira atestado de tudo quanto é jeito, né? E sem exatamente estar tão doente assim. Quando tem muita rotatividade, então não fica funcionário na sua empresa, né? Ou tem aquela... Aí você já mostra, peraí, que alguma coisa não está bem, tá? Entenda o seguinte, mas é a minha equipe que não está bem, tá? Mas quem contrata? Quem treina? Quem demite? Quem orienta? Quem lidera? É o empresário? De repente, está do outro lado o problema. Está do outro lado o problema. Então, cada empresário... Uma vez eu falei isso num evento, numa palestra, e me falaram assim, nossa, isso foi um tapa na minha cara, né? Cada empresário tem a equipe que merece. Se você está com uma equipe ruim, você precisa rever o que você está fazendo para ter esse tipo de equipe. Tá? Então, esse é um lado que você precisa enxergar, porque a tua empresa vai tocar do jeito que você disser, porque é você que diz como a banda toca, né? Então, você precisa olhar para esse ponto de vista, que muitas vezes um problema pessoal, ele está se refletindo na equipe, tá? E aí, por outro lado, que a gente fala do desequilíbrio da vida pessoal, que a pessoa não tem tempo para estar com a família, ou quando está com a família, está pensando na empresa, não consegue tirar férias, se sente esgotado, tem insônia, acorda de madrugada e pensando nos problemas da empresa, então fica aquela preocupação e acaba, às vezes, alterando a saúde, né? Pressão, tendo problemas de estômago, várias outras coisas, porque a pessoa se sente sobrecarregada pela empresa porque não tem equipe. Mas por que não tem a equipe? Porque você não está desenvolvendo a liderança. Então, essas coisas precisam ser olhadas de uma maneira sistêmica, global. E eu brinco que eu olho assim, a gente vê de cima da montanha, vê o que está acontecendo, mas olha do fundo da caverna, o que está dentro. E é esse olhar global que a gente precisa ter para tomar melhores decisões. Chega final do ano, assim, como nós já estamos se aproximando aí,
se fala do cansaço produtivo e tem a exaustão. Sim. Como que diferenciamos isso aí, Iris? Isso aí serve para o empresário que está nos acompanhando aí. Cansaço produtivo e a exaustão. Correto. Vamos pensar o seguinte, o cansaço produtivo, ele vem de uma sequência de trabalho, mas ao mesmo tempo que você cansou, certo? Só que aí você tem um final de semana, você tira alguns dias, você descansa, você desliga, você relaxa, você retoma o seu desempenho, seu nível de desempenho, tá? A exaustão é quando chega no momento que começa a afetar suas emoções, inclusive, né? Nossa, meu Deus, você pensa na empresa, já dá aquele frio na barriga, já dá aquelas sensações ruins, e mesmo que você tire férias muitas vezes, ou que você se afasta, primeiro que você não consegue se afastar, desligar totalmente, ou você entra num estado de total perda de energia para fazer a gestão. Então, você vai lá como um zumbi, tá? Então, uma coisa é você produzir, trabalhou e você cansou, né? E você descansa e retoma. Outra coisa, você vai para a exaustão. A questão é o seguinte, se você não se permite descansar e vai além, não, eu vou mais um pouco, eu vou mais um pouco, eu vou mais um pouco, não, porque precisa isso. E sempre o empresário, ele tem uma questão assim, quando ele chega no patamar, ele já está olhando para o próximo degrau. Quando ele chega no outro degrau, ele já está olhando para frente. Isso é ótimo, isso é característica do empresário, né? Porque isso faz a empresa crescer. Mas se você não consegue estabelecer prazos e limites para algumas concessões que você faz na sua vida pessoal, aí sim você corre um grande risco de ir para uma exaustão e ir para um burnout. Né? Então, é interessante falar, não, peraí, eu estou dando um gás aqui, eu estou me dedicando, mas isso tem um tempo determinado. Né? Quando eu alcançar aquele objetivo, eu vou retomar, ou até tal data, eu vou fazer isso, mas depois eu vou trazer esse equilíbrio. Dá para criar alguns hábitos na vida para evitar chegar nessa situação. Com certeza. Uma das coisas que tem muita gente que peca é a questão da saúde física. Atividade física, alimentação. Então, o estresse nos leva normalmente, a hábitos alimentares que não são adequados. Então, acaba indo para doce, para gordura, muitas vezes para o álcool. E isso sobrecarrega o organismo. Por que a gente vê tantos empresários super bem-sucedidos, caras são atléticos? Porque para você dar conta de todas as decisões e todas as porradas, vamos dizer assim, que vem, né, das demandas da sua empresa, você precisa ter corpo. De verdade, corpo físico, para aguentar a pancada, para aguentar o rojão. Então, se você não faz atividade física, se você não se alimenta direito, o teu corpo já está exaurido, porque você se alimenta mal, você exige do teu corpo, do teu metabolismo, mais do que ele deveria, não traz os nutrientes certos, teu sistema como um todo não funciona e teu cérebro também não. E aí? Né? Então, começa por aí. Também ter a questão de, opa, peraí, eu preciso ter tempo para lazer, tempo para pausa, tempo para respirar, tempo para cuidar da espiritualidade, porque a gente não está aqui nesse mundo só para construir, só para fazer coisas, adquirir coisas, mas a gente está aqui nesse mundo para transformar. E empresas que crescem, empresas que se solidificam com o tempo, são empresas que têm propósito, muito além daquilo do crescimento dos números de ganhar dinheiro. Isso é importante, essencial, mas não deve ser a única coisa, a única razão de existir de uma empresa. Ela precisa estar ali para transformar. Se você traz esses valores, se você desenvolve isso em você e você traz esses valores, isso se multiplica para a tua equipe. E a tua equipe para de trabalhar por salário e trabalha por propósito. E aí você tem engajamento, você tem responsabilidade, você tem envolvimento das pessoas. Então, tudo isso vem de, peraí, quem está no comando? Então, como eu cuido de mim, como eu cuido da minha vida, também tem a ver com como eu cuido da minha empresa. Antes de falar com os empreendedores, eu vou falar de uma coisa pessoal aqui que eu estou lembrando aqui, né? Eu tenho acompanhado a Iris nas redes sociais, e ela usa muito a viagem e o passeio também para se aprimorar profissionalmente. Estou certo? É isso? Tá certo. De vez em quando está na Holanda, de vez em quando está na Europa, de vez em quando está lá em Campos do Jordão. Sim. Unindo isso daí com o trabalho também, né, Iris? Com o trabalho. Uma coisa assim, para mim, que traz muito equilíbrio é viagem. Então, algo quando eu estou muito estressada, quando estou
eu preciso viajar, é uma necessidade minha. Mas isso é o da Iris, né? E geralmente eu faço uma conciliação, uma viagem com um aprendizado. Então, por exemplo, se eu tenho um curso, se eu tenho um evento, alguma coisa, eu já aproveito e já tiro um tempinho para dar uma passeada, para dar uma refrescada nas ideias, né? Porque a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Então, o sair. Então, cada um precisa saber o que traz aquele refrigério, o que traz aquele... Peraí, isso enche a minha bateria, isso me traz mais leveza, me traz mais motivação, né? Então, cada pessoa tem um jeito. Eu tenho as viagens e, assim, eu sempre fui apaixonada por aprender, né? Então, para mim, eu uno o útil ao agradável. Tá certo. Agora vamos voltar lá nos empreendedores, né? Aqueles que estão nos acompanhando, de repente estão aí pensando, será que o psicólogo pode me ajudar a melhorar a minha empresa, né? Qual que é o maior equívoco que você vê nos empreendedores de sucesso? Equívoco nos empreendedores de sucesso. Agora você me explica melhor o que você quer saber Então, eu dessa quero pergunta. saber assim, qual que é... Eu sou empresário de sucesso, mas peco naquilo. O que é o pecado aí do empreendedor de sucesso? O pecado, eu diria que seria a arrogância. Arrogância. A arrogância de você... porque você tem sucesso, você é melhor que as outras pessoas, porque você é o dono da empresa, você é melhor que os teus funcionários. Na verdade, são só pessoas em lugares diferentes. Você está no lugar de, sim, maior responsabilidade. E se você está no lugar de maior responsabilidade, significa que você tem maior conhecimento e maior competência. Só que, sem a tua equipe, você não faz sozinho, né? Então, a arrogância nesse sentido de achar que é melhor, a arrogância de achar que sabe tudo, né? E que, não, eu não preciso me desenvolver. A arrogância de falar, não, a minha vida é perfeita. Na verdade, eu não diria nem que isso é uma arrogância, que isso é um véu, que muitas vezes a pessoa acha que a vida está perfeita, mas não está vendo que o filho está sofrendo, que a esposa ou o marido não está legal, que o casamento não está bom, que as coisas estão desandando. Então, isso é algo assim, peraí, o que é sucesso? Né? Sucesso é só ter dinheiro? Sucesso é só ter coisas? O que é sucesso para você? O que realiza? Então, eu acredito que é essa questão do olhar para aí. Como que eu vejo a minha vida? Como eu estou direcionando as coisas? E como estão as pessoas em volta de mim? É que precisa ser cuidado. Então, uma coisa é você pensar assim, um equívoco é você pensar só no seu sucesso pessoal e não olhar para como estão as pessoas em volta de você. Porque se você está bem-sucedido, significa que várias outras pessoas no teu caminho e na tua jornada, ou que estão ali no teu dia a dia, estão apoiando o teu resultado. E essas pessoas, elas também precisam se sentir bem realizadas e reconhecidas. Então, isso sim é sucesso. Achar que é só você que faz as coisas não é um bom caminho. Nós entramos num assunto que talvez seja importante destacar também, a questão da família, né? Eu acho que a boa convivência familiar do empresário com esposa, esposo, filhos é importantíssimo para que o negócio também vá bem, né, Ana Iris? Sim. E aí, assim como você faz acordos com a sua equipe, faz um planejamento com a sua equipe, ou espera-se, né, na sua empresa, que você direcione para a sua equipe qual que vai ser os objetivos, no que vão trabalhar, você também tenha isso com a sua família. Porque entenda, né, a maior parte da nossa vida a gente está envolvido com o nosso trabalho. Enquanto empresário, uma coisa assim, você é um CLT, né, você tem a carteira assinada, o servidor público, você vai começar a trabalhar a tal hora, você desenvolve o seu trabalho, você tem o seu horário de almoço, você retoma o teu trabalho e tem horário para chegar em casa. De segunda a sexta ou de segunda a sábado, certo? Acabou. Aí você volta para casa, tá tranquilo, a empresa que fica lá. O empresário, a empresa faz parte, inclusive, da rotina familiar. Né? Quem olha de fora assim, mas eu posso sair na hora que eu quero, o patrão pode sair para levar o filho na escola, para ir fazer academia, enfim. Né? Mas entenda que, às vezes, o empresário não tem horário de almoço, às vezes ele vai precisar trabalhar até mais tarde, às vezes ele vai precisar trabalhar final de semana. Você precisa estabelecer acordos com a família, para a família entender e apoiar. Então, primeiro, a escolha do cônjuge faz toda a diferença. Que é aquela pessoa ou que vai te ajudar a escalar, te ajudar na conquista, ou vai ser aquela pessoa que vai te travar. Então, você precisa saber bem, escolher bem. E, ao mesmo tempo, saber alimentar os relacionamentos. Não pensar que o outro vai estar te ajudando e você não ter a retribuição. Então, precisa ter um equilíbrio nas trocas.
né? Então, você cuidar da sua família assim como você cuida da sua empresa, né? Ou até mais. E ter os acordos, olha, dessa época a gente vai trabalhar assim, 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 por um tempo. Depois as coisas vão mudar. Eu vou trazer um exemplo do meu pai. Meu pai é um grande empresário, qual eu tenho muito orgulho, né? E eu lembro que quando criança ele dizia assim, olha, a gente vai segurar a onda. Na época ele não era empresário, ele se tornou empresário depois que ele se aposentou, né? Mas eu lembro quando era... Mas ele sempre empreendia, ele tinha os projetos dele, ele tinha os negócios dele. E ele sempre falava assim, olha, por enquanto a gente vai fazer isso, isso e isso, a gente vai segurar as pontas porque eu tenho esse projeto. Quando a gente chegar lá, aí vai aliviar. Então, a gente sabia e a família inteira contribuía para esse projeto, porque não era o projeto do meu pai, era o projeto da família. Da família. E isso que é interessante vocês trazerem para suas famílias, mesmo que sejam, por exemplo, se a família, por exemplo, o casal é empresário ou a família é empresária, a gente vai agora para outro assunto, né? Precisa também ter esses acordos, esses combinados, para que todo mundo vá para a mesma direção. Não adianta você estar com uma pessoa, se você vai para a direita e a outra pessoa vai para a esquerda, vai começar uma guerra, vai começar um gasto de energia que é desnecessário. Para o dia a dia do empresário se fala também da boa leitura. Tem algum livro, alguma recomendação que você diria aqui para os nossos internautas, Iris? Olha, tem um livro excelente que chama-se A Única Coisa, que é um livro que fala sobre o quanto você precisa se dedicar, aprender a dizer não a várias outras coisas e se dedicar àquilo que faz realmente diferença no seu negócio, aquilo que traz resultado. Então, esse é um livro que eu gosto muito. Tem um outro livro que fala sobre liderança, sobre equipes, que chama-se Equipes Brilhantes. Eu vou falar uma lista, né? Vamos lá, vamos Começa lá. pelo Pessoal... Porquê, do Simon Sinek. Tem o... agora veio vários livros aqui da minha biblioteca e agora só vejo me fugiu os nomes. Comece pelo Porquê, Equipes Brilhantes, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que também é interessantíssimo. A Lei do Triunfo. Então, tudo aquilo que você vai estudando para saber, principalmente, como se relacionar com pessoas, como liderar, faz uma grande diferença. Claro, ler Peter Drucker, né? Ler os grandes empresários, assim, né? Em termos de gestão. Então, é legal você investir em conhecimento, buscar conhecimento, fazer cursos. O que eu vejo de muitos empresários, Gerson, que não tem o domínio dos números, não sabe como fazer, não sabe como precificar. E, às vezes, tem tanta informação disponível, acessível, né? E que vai fazer toda a diferença. Então, buscar conhecimento vai fazer com que você expanda, primeiro, a sua mentalidade, a sua visão e, consequentemente, a sua empresa. Há poucos dias você participou de um evento sobre inteligência artificial. Sim. O que você trouxe de mensagem, o que trouxe para a sua vida esse evento que você participou recentemente? Olha, a gente precisa... Inteligência artificial agora vem como uma ferramenta para ajudar, inclusive, na gestão, na produtividade, no planejamento. E o empresário que hoje não se ajustar nessa questão da inteligência artificial, não se atualizar e absorver essa nova onda aí de tecnologia, vai ficar para trás. Então, sim, ela é muito interessante, tem os seus perigos, tem os seus cuidados que precisa ter, principalmente no questão de segurança das informações da sua empresa. Então, você precisa ter esse cuidado, investigar, mas principalmente entender que hoje você pode utilizar inteligência artificial para atendimento ao público, para ter umas respostas rápidas, para verificar as métricas da sua empresa, para desenvolver estratégias. Então, quanto mais você se abrir para aprender sobre isso, utilizar, mais você vai estar acompanhando, vou dizer, nem estar na frente, você vai estar acompanhando o que está acontecendo. Se você não acompanhar, com certeza você vai ficar para trás. Isso serve para todas as atividades? Todas as atividades e todas as áreas, né? Por exemplo, eu tenho uma secretária, né? Eu já falei para ela, eu falei, olha, tem uma inteligência artificial que faz o atendimento das pessoas, mas quer dizer que você vai te substituir? De jeito nenhum, porque aquilo que precisa de pessoas, a gente vai usar pessoas, né? Aquilo que dá para automatizar, ser mais inteligente, vamos dizer assim, porque quando você conversa, por exemplo, numa inteligência artificial falando do LLM, que são
de modelos de linguagem, que você, como se você conversasse com outra pessoa, você vai desenvolvendo ideias. Mas tem várias outras coisas envolvendo inteligência artificial que pode ajudar muito na gestão e no controle da sua empresa. É hora de Se atualizar. investir, atualizar, conhecer para colocar em prática na sua empresa. Exato, tem que acompanhar. Tá certo. Iris, olha, eu primeiro agradecer a sua presença aqui com a gente, né, trazendo dicas importantes aí para os nossos empresários, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os empresários que acompanharam aqui o nosso bate-papo, né, com relação a essa presença da psicologia no desenvolvimento da empresa. Primeira coisa, se você está bem, a sua empresa vai bem. Então, quando você cuida de você em todas as esferas, você tem uma melhor liderança, você tem uma melhor gestão. O buscar se desenvolver, a gente nunca para de crescer, a gente nunca para de evoluir, né? E a tua empresa vai ter o tamanho da tua mentalidade. Quanto mais você se expandir, melhor. E a expansão vem de conhecimento e autoconhecimento. Eu sempre digo que conhecimento e autoconhecimento transformam vidas, negócios e relacionamentos. Isso é a essência da nossa vida, né? Então, quanto mais você investir em si, né, e entender a profundidade que são as pessoas, né, a partir da profundidade que é você com você mesmo, você vai conseguir ser um líder melhor, você vai inspirar melhor, você vai ter melhores relacionamentos e isso vai trazer prosperidade para você, enquanto empresário. E a sua prosperidade vai trazer prosperidade para muitas outras famílias que estão envolvidas com o seu negócio. Então, investir em si, um olhar com mais profundidade para você estar bem, é a melhor coisa que você pode fazer para a humanidade. Tá certo. E como é que faz para entrar em contato com a Iris Schurtz? Olha, primeiro você pode me seguir no Instagram, né, nas redes sociais, @iris.schurtz, ou também tem o telefone no nosso WhatsApp de atendimento, que é 449-2000-9383. Valeu. Participação da Iris aqui no nosso bate-papo, no nosso Conversa com o Gerson, que volta logo. Um abraço para você.